Dia 1º de janeiro se aproxima e é um momento importante para a democracia brasileira. 5.500 municípios, um pouco a mais, estarão recebendo seus novos gestores. Alguns prefeitos que foram reeleitos e outros prefeitos que não reeleitos, claro, com novos gestores. Uma nova fase se assinala na história política do Brasil. O que deve ter um administrador diante do desafio de um país que atravessa uma das piores crises econômicas da sua história? E aí é necessário pontuar alguns conselhos que, se assim nos for permitido, nós iremos colocar dentro dessa nossa conversa. Primeiro, é preciso sair da politicária, daquela coisa pequena, miúda, nojenta, que separa as inteligências, que separa as boas ideias, que separam as boas intenções. A politicária, ela é nociva porque ela cria um apartheid, ela cria um distanciamento, ela desagrega valores. É muito comum no interior, ao final de uma disputa partidária, que parentes se engalfiem, que amigos percam a razão de suas amizades por um motivo lamentável da disputa política. Mas longe disso, deve o administrador se manter. Ele é eleito para administrar o município. Ele não é prefeito apenas do seu partido político, ele é prefeito de todos os munícipes. Esse é o primeiro princípio que o administrador deve ter para sufragar dentro da ordem, dentro da perspectiva de seu exercício de mandato, a impessoalidade, a liberdade absoluta de administrar, mas com os princípios constitucionais da impessoalidade entre eles, a eficiência, a moralidade pública e outros mais. Mas eu queria pontuar inicialmente essa questão. Não se pode dar ouvido às pelejas eleitorais porque elas terminaram. O horizonte é mais à frente. Uma outra questão, planejamento estratégico. Não é mais concebível pensar uma administração sem analisar a potencialidade do município, a perspectiva vocacional do município, empreendedora. O planejamento estratégico não deve ser visto apenas no prisma dos 4 anos, mas acima de tudo numa perspectiva muito mais profunda, muito mais a médio e longo prazo. É preciso pensar com continuidade. E esse planejamento estratégico é reunir homens e mulheres de bem do município, trazer outros valores que muitas vezes não estão radicados no município, mas são filhos do município, para pensar a sua cidade, longe dos dissabores políticos, das intenções políticas. Esse é o planejamento estratégico. O outro ponto fundamental: o administrador não pode decidir sozinho, ele tem que ouvir. Uma das maiores qualidades do líder, que deve ser o administrador, o prefeito, já que conseguiu a sua eleição, é saber escutar as pessoas. Não adianta decidir pelo arroubo, pela arrogância, pela prepotência. Daí a importância dos conselhões. Se você vai a um distrito, uma localidade, você vai conversar com as pessoas e vai decidir qual é de fato a prioridade daquela localidade. Eu cheguei no distrito Y, a comunidade se reúne e vão dizer se é melhor a praça, se é melhor a escola, se é melhor um posto de saúde, para que a gente dê uma sequência e ordem prioritária das ações. Não há nada que prescinda ouvir o povo, tem que ouvir as pessoas. O administrador que escuta, ele erra menos, ele tem a humildade de escutar. Ele tem que conversar com as pessoas, e à medida que ele conversa, ele explica, ele valida as suas ações e as suas atividades. Um outro ponto que eu considero fundamental, que nenhum administrador pode esquecer: o investimento na educação. Esse é um ponto prioritário. Eu não acredito na redenção deste país sem investimento na educação. Investir na educação não é investir em tecnologias, em quadros inteligentes, em iPads. Isso é bacana, é interessante, mas é a cereja do bolo. O maior protagonista da educação é o professor. Investir na educação é dar dignidade ao professor, é respeitar o professor, é dar a ele o salário justo, é dar a ele as ferramentas necessárias para que ele tenha o exercício do seu mistério com tranquilidade e com serenidade. E, acima de tudo, investir na formação deste professor. O professor tem que estar estudando, ele tem que ser incentivado a estudar.
E o município tem que se responsabilizar com a formação dos professores. Os municípios que ascenderam aos primeiros lugares nos mecanismos de verificação de aprendizagem foram eles de fato aqueles que investiram na formação do professor. Então, a formação do professor é fundamental. Portanto, administrar é conversar com as pessoas, é dialogar, é deixar de lado os interesses escusos menores, porque o que interessa não é o sentimento partidário. Esse deve findar ao final da disputa partidária. O que nos interessa são as pessoas, principalmente o olhar do administrador para as pessoas, para aqueles mais desassistidos, para aqueles mais desafortunados. Uma outra questão importante que o administrador tem que ter em mente é como está a nossa juventude. Hoje a droga campeia incólume em todos os municípios brasileiros e não há cura para isso, se não trabalharmos dentro de uma rede de proteção que exige o envolvimento, em primeiro lugar, da educação, da escola, tirando esses adolescentes da ociosidade. E também acompanhado de um trabalho com a saúde e assistência social, porque não adianta ver apenas a situação do adolescente, precisa ver a situação da família, onde o adolescente reside, onde ele tem os princípios, onde ele aprendeu os primeiros passos. Então é necessária essa rede de proteção, porque um dos grandes desafios que nós temos pela frente é superar de forma fundamental, principalmente a questão das drogas. Então é outra questão que eu aconselho. E por último, para não ser tão longo, além do tirocínio que é necessário, além da abertura, da simplicidade, da humildade que deve mover o líder que está acima de uma administração pública, que está, à frente da administração pública, eu dou um conselho final que isso é fundamental. Senhor prefeito, senhor administrador, tire os babões, os bajuladores próximos de você. Esses são as vermes, são aquelas bactérias nocivas que destrói qualquer administração pública. Os bajuladores, os babões, eles circundam os administradores, eles encantam, eles criam mecanismos de encantamento e de repente você fica anestesiado. O administrador de repente não vai bem, não está bem avaliado, cometeu vários erros, mas o bajulador está lá dizendo: não, você fez um trabalho extraordinário, você é um estadista, está muito perto de seu Abraham Lincoln, Juscelino Kubitschek, ou então o Barack Obama. Esse bajulador destrói qualquer administrador. Portanto, tire de perto de você aqueles que bajulam, aqueles que, como não se sobressaem pela sua intelectualidade, pela sua proatividade, pelo seu trabalho sério, eles utilizam de mecanismos absurdos de encantamento para fazer anestesiar o administrador público. Então, eu espero e torço, principalmente e no final, que todos também vejam uma realidade clara. O Brasil não suporta mais a corrupção. A população vai estar atenta, de olhos bem abertos. Portanto, se você não quer manchar sua biografia, se você não quer destruir o que há de mais importante, que é o seu nome, saiba que hoje a administração pública exige a probidade, a lisura e o respeito. E por final, desejando que todos façam uma grande administração, eu vou dizer: não se esqueça dos mais necessitados. Para eles nós temos que ter um olhar especial, um olhar como de um pai para o filho. É nesse sentimento cristão de final de ano e nessa esperança que se renova em 2007 com esses novos administradores que eu finalizo dizendo: parabéns a todos os que foram eleitos nos mais de 5 mil municípios do Brasil, e eu torço e peço a Deus que ilumine a todos vocês.